E aí, meus amigos caiporas, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 10 de novembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. E inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites. Também inscreva-se no nosso canal do WhatsApp, o link está no topo dos comentários. Temos entradas ao vivo aos final de semana e também iremos começar a postar os resultados dos nossos jogos e palpites, beleza? Valeu, galera! Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, meus camaradas caiporas, vamos começar aqui então. Separei Melbourne Victory versus Wellington Phoenix com over 1,5 gols para esta partida na Austrália. Separei isso porque o Melbourne tem 60% de probabilidade de vitória e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e não perde a 4 partidas. O Wellington Phoenix está um pouco parecido, ele tem o mesmo aproveitamento, porém ele não perde a 3 partidas. No histórico temos 26 vitórias para o Melbourne Victory, 11 empates e 12 para o Wellington e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Verificando em séries, o Melbourne vem marcando nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, e jogando na casa do Melbourne Victory, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Al Ittihad Jeddah versus Abha Club. Separei over 1,5 gols também para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Al Ittihad de 72% e ele está com aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos, enquanto o Abha tem 50% também nos últimos 9 jogos, porém ele está vencendo a 3 partidas. No histórico temos 5 vitórias para o Al Ittihad, 0 empates e 3 para o Abha. A média de gols ultrapassa os 3,5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al Ittihad, over 1,5 gols nas duas partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Al Hilal Saud versus Al Tawwan. Separei para essa partida over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Al Hilal de 72% e ele está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Tawwan tem 72%, também não perde a 8 partidas. No histórico temos 20 vitórias para o Al Hilal, 3 empates e 4 para o Al Tawwan. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries as duas equipes não perdem e temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com over gol no primeiro tempo nos últimos encontros das duas equipes. Verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, The Strongest versus Libertad Grand Mamoré. Separei vitória no primeiro tempo para o The Strongest para esta partida. Por que eu separei este mercado? O The Strongest tem 85% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Libertad tem 50%. No histórico, um jogo e uma vitória para o Libertad de 1-0. Em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos jogos e o Libertad não vence a 3 partidas. Últimos encontros, 1-0, como eu disse. E nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas, com vitória no primeiro tempo do The Strongest na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória do The Strongest no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Fortuna Sittard versus Heracles. Separei over 1,5 gols para esta partida. O Fortuna tem 56% de probabilidade de vitória e ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Heracles também tem 28%, porém o Heracles não vence as 6 partidas. No histórico, são 10 vitórias para o Heracles, 2 empates e 2 para o Fortuna, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Heracles ele não vence a 3 partidas, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. No estádio do Fortuna, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Dinamo Tbilisi versus Shukura. Separei vitória no primeiro tempo para o Dinamo. Por que eu separei este mercado?
Temos uma probabilidade de vitória de 77% para o Dynamo e ele está com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shukura tem 17%, venceu apenas uma partida nos últimos 9. No histórico, 14 vitórias para o Dynamo, 5 empates e 1 para o Shukura. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. E verificando as últimas partidas que eles disputaram, temos vitória no primeiro tempo na maioria das partidas para o Dynamo. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Atlético Bilbao versus Celta de Vigo. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Atlético de 62% e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celta tem 28%. No histórico, 23 vitórias para o Atlético, 16 empates e 3 para o Celta. A média de gols ultrapassa 2 gols. E o Celta vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sassuolo versus Salernitana. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória de 58% para o Sassuolo e ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Salernitana tem 22%. No histórico, 5 vitórias para o Sassuolo, 1 empate e 3 para o Salernitana. E a média de gols ultrapassa os 4 gols. Em séries, o Sassuolo vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Sassuolo, over 1,5 gols em uma das partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos no campeonato, também temos over meio gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Tênis Borussia versus União Forstwede. Separei vitória no primeiro tempo para o Tênis. Por que eu separei este mercado? O Tênis ele está com 86% de probabilidade de vitória e tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O União ele não vence há 9 partidas e tem 11% de aproveitamento. No histórico de partidas entre as duas equipes, 3 vitórias para o Tênis e o União tem 1 e 1 empate. E a média de gols ultrapassa 3,5 gols. Em séries, o Tênis vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o União vem sofrendo nos últimos 10. Nos últimos encontros das duas equipes, o Tênis venceu a maioria da partida no primeiro tempo. Nos últimos encontros das partidas do Tênis, temos vitória no primeiro tempo em suas partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Vital versus Pors. Separei Vital para marcar o primeiro gol da partida. Por que eu separei este mercado? O Vital tem 76% de probabilidade de vitória e tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Pors tem 56%. Verificando os últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com o Vital marcando o primeiro gol. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Vital para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Werder Bremen 2 versus Blumenthaler. Separei Werder Bremen para vencer o primeiro tempo nesta partida. Temos uma probabilidade de vitória de 90% para o Werder Bremen 2 e ele está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Blumenthaler tem 33% e não vence a 3 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, verificando essa partida, eu acredito que o Bremen possa vencer o primeiro tempo devido ao seu histórico. Então, para essa partida, Werder Bremen para vencer o primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Red Stars Paris versus Marignane Gignac. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? E na forma recente ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Marignane tem 50%, tem 4 empates seguidos. Em séries, o Red Star vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e o Marignane ele está com 4 jogos com empates, como eu disse. E nos últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Blackburn Rovers versus Preston. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida.
Por que que eu separei este mercado? O Blackburn tem 49% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Preston tem 39%. No histórico, são 7 vitórias para cada lado e 4 empates. A média de gols também é parecida, 1.7 e 1.6 para cada lado. E em séries, o Blackburn ele não tem empates nos últimos jogos e o Preston vem sofrendo gols nos últimos 10. Verificando as últimas partidas, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Montpellier versus Nice. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Nice jogando fora de casa de 44% e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Montpellier tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes, 18 vitórias para o Montpellier, 10 empates e 3 para o Nice. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Nice vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Montpellier, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Vila Nova versus Londrina. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Vila Nova de 62%. E verificando no race das duas equipes, tem 56% para o Vila Nova e 39% para o Londrina nos últimos 9 jogos. No histórico, são 4 vitórias para o Vila Nova, 3 empates e 8 para o Londrina. E a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Vila Nova vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Londrina tem 4 empates seguidos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para a partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Sport Recife versus Atlético Goianiense. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória de 48% para o Sport e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Goianiense tem 72%. No histórico, 4 vitórias para cada lado e 5 empates, e a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Sport ele vem marcando nos últimos 10 jogos e o Goianiense vem marcando nos últimos 7. Últimos encontros entre as duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado neste vídeo e também vou transferir vocês agora para o nosso bilhete Caipora. Salve, salve, meus amigos caiporas! Aqui está o nosso bilhete. Temos over meio gol no primeiro tempo para Blackburn Rovers versus Preston. Werder Bremen para vencer o primeiro tempo contra o Blumenthaler. Separei Tênis Borussia para vencer o primeiro tempo e over 1,5 gols para o Fortuna Sittard versus Heracles. Over meio gol no primeiro tempo para Al Hilal versus Al Tawan e over 1,5 gols para Melbourne Victory versus Wellington Phoenix. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu!